Bem-vindos ao workshop de CQB Descomplicado. O meu nome é João Esteves da Silva e sou atualmente o CQB Team Leader da Step Science. Só para me conhecerem também um bocadito, eu graduei-me e tenho mestrado em Engenharia Química e Bioquímica na FCT, após o qual fiz uma pós-graduação em Boas Práticas de Cannabis Medicinal e, após esta pós-graduação, tive a oportunidade de vir trabalhar para a Step Science e o que eu venho fazer um bocadinho hoje é partilhar os meus últimos 3 anos de trabalho que foram desenvolvidos na área do CQB. O objetivo é nós compreendermos os conceitos de comissionamento, qualificação e validação, perceber também quais os passos a executar nas atividades de qualificação, entender os tipos de validação de processo e no final, fazer um pequeno resumo das atividades do CQB. O objetivo é este ser um workshop muito simples, mesmo para as pessoas que já têm experiência e pessoas que ainda não têm experiência consigam perceber os conceitos base. Então, para começar, acho que de uma forma mais interessante, vamos já começar num caso prático, em que vamos comprar uma autocaravana para viajar no fim de semana. Este exemplo surgiu no último fim de semana, em que tivemos um fim de semana prolongado. Tinha dado a discutir com a minha namorada, sabíamos de comprar uma autocaravana para ir passear durante o fim de semana, e a ideia suscitou-nos interesse, então decidimos ir a um stand e ver uma autocaravana. Então, prontamente chegamos ao stand, apareceu aqui o Gustavo, para nos dar uma mãozinha a escolher qual é que é a nossa autocaravana. E isto era mais ou menos o que nós tínhamos como expectativa do que nós queríamos, mas viemos para o Gustavo e dissemos: Gustavo, queremos uma autocaravana, vamos comprar a autocaravana amanhã, porque no fim de semana já vamos utilizar, por isso estamos com alguma pressa aqui na aquisição. Então o Gustavo diz: pá, espetáculo, tenho um modelo incrível para vocês e acho que é bastante económico. Então fomos para casa bastante entusiasmados com a ideia, e voltamos no dia seguinte, e lá aparece o Gustavo, e o Gustavo aponta para a carrinha errada. E, ora bem, o que é que se passou aqui no meio? Não era bem esta a nossa expectativa. Na realidade, como nós não definimos bem o que nós queríamos, qualquer coisa servia. Então, na realidade, o Gustavo até fez um bom trabalho, porque nós não definimos exatamente o que queríamos. Então, o que é que nós devíamos ter feito? Nós devíamos ter começado por definir exatamente o que nós queríamos. Não é? Nós, por exemplo, queremos uma autocaravana que tenha uma casa bem completa, que tenha uma casinha equipada, tenha uma cama de casal, porque somos 2 pessoas, que tenha ar-condicionado funcional, um rádio funcional, tenha todos os documentos e que, por exemplo, tenha um consumo máximo de diesel de 100 litros aos 100 km ou um velocidade de cruzeiro de 100 km por hora. E, antes de aceitarmos esta compra, devemos verificar que o que nos está a ser proposto realmente cumpre os requisitos que nós queríamos inicialmente. Mas pronto, pensamos, ao menos temos a carcaça, o fim de semana já está mesmo a chegar, vamos avançar com a compra, não há problema, e iniciamos o nosso passeio. Começámos a passear e reparamos que realmente não tínhamos um rádio. Nós pensámos, bem, o Gustavo tinha prometido que nós íamos ter um rádio, mas não tínhamos. E também reparamos que o carro não tinha documentos. Nós devíamos ter feito originalmente, nós devíamos ter verificado que tudo o que nos tinha sido prometido realmente foi entregue, foi instalado corretamente. Ok? E pronto, pensámos, bem, não temos documentos, não temos rádio, mas pronto, a gente vamos arriscar, porque já estamos mesmo com cedo de fim de semana, então vamos passear um bocadinho. Então, se bem se lembram, o último fim de semana estava muito quente, então decidimos ligar o ar-condicionado. Paramos que ele ventila, mas na verdade não arrefece. E pensámos, bem, pá, que chatice, eu acho que não sabe que funciona, mas não atinge bem o que nós queríamos, não é? Então decidimos abrir as janelas e andar um bocadinho mais rápido. Então percebemos que a autocaravana também não passa dos 60 km por hora. O que é que nós devíamos ter feito? Devíamos ter testado se o AC estava a funcionar e em segurança, qual é que é a velocidade máxima da autocaravana quando a recebemos. Mas pronto, já tínhamos começado a viagem, não havia problema, estava calor, mas abrimos as janelas e continuamos, não é? E chegamos ao final do dia, já estávamos um pouco exaustos, decidimos montar o acampamento ao pé da praia e dormimos para o dia seguinte. A cama era confortável, por acaso. Então, pronto, assim fizemos, fomos dormir. No dia seguinte acordamos, tentamos ligar a autocaravana e ela não liga, não funciona. Passamos ali meia hora, uma hora, tentar perceber como é que podemos resolver o problema, mas portanto passa tempo, a maré começa a subir e a caravana fica debaixo d'água. Qual é que é a moral desta história? Só porque funciona uma vez, não quer dizer que vai funcionar uma segunda. E agora vocês questionam-se também. O que é que comprar uma autocaravana tem a ver com o processo de CQV? Muitas das dificuldades também que nós encontramos nesta história que eu estava a contar também existem no mundo de CQV. Ou seja, começando, por exemplo, por uma definição incorreta ou incompleta de qual é que é o objetivo que nós queremos atingir, fazemos uma avaliação incompleta também aos riscos associados ao processo ou ao equipamento,
Temos um pouco envolvimento da área do utilizador. Por exemplo, no nosso caso, chegamos ao stand, dissemos que queremos uma autocaravana e não nos preocupamos muito mais com o assunto. Depois, existe também às vezes a dificuldade de analisarmos efetivamente as propostas que nos são dadas de uma forma crítica. Muitas vezes também falta documentação e um ponto também importante é que muitas das vezes utilizamos metodologias de teste para testar certos requisitos que realmente não seriam as melhores metodologias para o fazer. Todas estas falhas dentro do processo de aquisição do equipamento, do sistema, vão exigir mais trabalho, mais capital investido e representam um risco para a qualidade tanto do produto e para a segurança do paciente, que é o ponto mais importante. Existe mais trabalho e mais capital investido. Porquê? A questão do trabalho tem a ver com a questão das horas que nós vamos utilizar para executar os testes. Ou seja, se nós não temos informação sobre os sistemas, vamos ter que o testar. Vamos ter que investir recursos em consultores ou recursos que nós temos presentes na fábrica, engenheiros de qualificação, que vão gastar o seu tempo a testar adicionalmente o equipamento ou o sistema. Mais capital investido. Porquê? Primeiro, este tempo que as pessoas gastam não é graça. E segundo, se nós chegamos a um ponto que decidimos, pronto, vamos precisar de comprar mais peças para que o equipamento ou o sistema cumpra, ou vamos precisar de comprar documentação, ou eventualmente comprar um equipamento novo, aí sim é que nós vemos que devíamos ter tido um processo de comissionamento um bocadinho mais exaustivo. Não é? Então, agora que percebemos um bocadinho o paralelismo, vamos entrar um bocadinho nos conceitos gerais, do que é o comissionamento, a qualificação e validação. Vamos começar primeiro pelo comissionamento. O comissionamento, nada mais, nada menos, do que uma verificação documentada de que os sistemas estão bem instalados e funcionam, ligam e desligam, de certa forma. Ou seja, alguns exemplos deste tipo de teste, para quem não conhece, são os FATs e os SATs, que é o Factory Acceptance Test e o Site Acceptance Test, que são atividades de comissionamento feitas pelos fornecedores na fábrica do fornecedor e também na nossa instalação. Depois, também temos a qualificação. A qualificação vai um pouco para além do comissionamento e o objetivo, a grande diferença entre a qualificação e o comissionamento é que na qualificação nós não vamos verificar só que a máquina está a funcionar. Vamos também verificar que ela cumpre os objetivos que nós tínhamos definido inicialmente. A qualificação está dividida em 4 fases. A qualificação de design, qualificação de instalação, operação e desempenho. E depois temos a questão da validação. A validação, podemos validar vários processos, quer sejam de limpeza, de processos de fabrico ou métodos analíticos. Neste caso, vamos focar um pouco mais na validação de processo. E a validação, é importante referir que nós qualificamos equipamentos e validamos processos com equipamentos qualificados. Por exemplo, a validação vai ser uma verificação documentada de que um dado processo consegue atingir o seu objetivo de forma consistente. Okay? A grande diferença, então, entre comissionamento, qualificação e validação vai ser que o comissionamento é uma verificação do ponto de vista das boas práticas da engenharia e uma qualificação, uma validação, é uma verificação das boas práticas de fabrico. O grande objetivo de nós executamos estas tarefas todas tem a ver com rastreabilidade. Okay? Isto porque, se mais para a frente do processo, quer seja na validação ou já num processo comercial, se uma coisa correr mal, nós temos que ter documentação que suporte as nossas atividades. Será que o problema veio do processo? Será que o problema veio da máquina? Se nós temos esta documentação, temos base de estudo para identificarmos de onde é que vêm as nossas não conformidades. E agora também podemos pensar, bem, como é que o processo de CQB se integra no processo de engenharia? Por norma, começamos à esquerda, em que temos um desafio, temos um processo que queremos implementar, começamos pelo desenvolvimento do seu design. Depois do desenvolvimento do design, e da concepção inicial, vamos partilhar esta concepção inicial e estes requisitos com o fornecedor. Vamos ter uma conversa muito aberta com o nosso fornecedor para perceber se os requisitos que nós também estamos a definir são requisitos fiáveis, são requisitos que são atingíveis, e vamos perceber também, durante o que é chamado o Enhanced Design Review, se o que nos está a ser proposto realmente cumpre os objetivos que nós temos em mente. Após esta fase de concepção e desenho, avaliamos qual é o impacto que dado equipamento tem no nosso produto e começamos as atividades de comissionamento, qualificação e validação. Como podem ver aqui, o comissionamento e a qualificação quase podem ocorrer de forma concorrente. Porquê? Um bom comissionamento vai nos permitir alavancar a informação que nós tiramos desses testes
para preencher os nossos IQs e OQs e eventualmente também os nossos PQs. Ok? Como nós podemos ver também, dentro da avaliação de processo, o nosso PQ, também já vou explicar um bocadinho mais à frente depois o que é cada um deles, mas o nosso PQ também já entra quase dentro da avaliação de processo. E já vamos perceber porque é um bocadinho mais à frente. Então, como é que nós vamos distinguir as atividades de comissionamento e qualificação? Temos de perceber exatamente qual é que é o impacto que um dado equipamento ou sistema tem no nosso produto. Se for um equipamento com impacto direto do nosso produto ou um sistema, somos obrigados a fazer uma qualificação ou uma validação. Se for um equipamento ou um sistema com impacto indireto ou sem impacto, um comissionamento bastará para executar as atividades de texto. Então, agora que percebemos como é que vamos distinguir o que é o coeficiente de qualificação, vamos agora olhar um bocadinho quais é que são as fases do processo CQP. Ok? Então, vamos começar primeiro pelo plano mestre de validação. Queria falar um bocadinho primeiro sobre este documento, porque este documento nem sempre é um documento que é obrigatório. Porquê? Por norma, quando nós vamos qualificar ou comissionar, por exemplo, um documento mais pequeno, uma balança, um tanque, uma autocaravana ou algo assim do género, que é um equipamento por si só, não há necessidade de elaborar um plano mestre de validação. Mas, se nós estamos a validar, por exemplo, uma expansão nova para uma instalação que é uma composição de vários equipamentos, instalações e utilidades, ou uma fábrica nova de raiz, convém que nós elaboremos este plano para resumir exatamente quais é que são as estratégias de qualificação e validação, qual é a criticidade de todos os equipamentos e instalações que estão sob o âmbito desta qualificação e validação e com que objetivo nós estamos a executar estas tarefas. Pronto, depois de nós termos feito este plano mestre de validação, vamos entrar nos requisitos do utilizador. Os requisitos do utilizador, por norma, são um documento um bocado, como é que eu ia dizer, esquecido por muitas vezes. Normalmente compra-se e depois vamos qualificar, mas os requisitos do utilizador são o documento pilar para uma atividade de qualificação, de conhecimento de qualificação e validação com sucesso. Isto porquê? Porque é um documento onde nós vamos meter exatamente tudo o que nós queremos ver no nosso equipamento ou sistema. Idealmente, este documento deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar. E porquê? Por norma, um engenheiro de processo, um engenheiro de qualificação, um engenheiro de qualidade, um engenheiro de IT, vão ter perspectivas diferentes acerca do mesmo equipamento. E é importante que todas as pessoas que vão estar em contacto ou que devem dar inputs nos equipamentos possam participar na fase de criação dos URS. Menos problemas vamos ter à frente, porque depois as pessoas já não se queixam porque não tiveram nesta fase inicial. Ok? Depois de elaborarmos os requisitos do utilizador, aí vamos fazer uma qualificação de design, não é nada mais, nada menos do que verificamos com o nosso fornecedor se a solução que ele nos está a propor para os nossos requisitos do utilizador fazem sentido e se cumprem com os mesmos. Depois de verificarmos o design e qualificamos o mesmo, podemos então encomendar o equipamento ou o sistema e trazê-lo para a nossa fábrica, fazer o comissionamento, fazer os fatos e os chatos e, após estas atividades, sim, podemos começar a nossa qualificação da instalação. A qualificação da instalação vai ser uma verificação que o sistema está instalado como é suposto, que tem os materiais corretos, que por exemplo, tem a casa de banho, ou a cozinha, ou o ar-condicionado, ou o rádio que nós tínhamos pedido inicialmente. Vamos, por exemplo, verificar diagramas de tubagens e instrumentação com equipamentos mais tradicionais, desenhos elétricos, por aí fora. Depois de verificarmos que está tudo bem instalado e tem os materiais corretos, vamos verificar a operação de cada componente desse equipamento ao sistema. Se nós pegamos o exemplo da autocaravana, vamos testar primeiro se o rádio funciona, se o ar-condicionado funciona, se o chuveiro também funciona, se a cozinha funciona, se o carro anda. Vamos testar estes vários componentes individualmente. Pegando um exemplo mais tradicional, se nós formos fazer, por exemplo, uma formulação, vamos juntar um produto A com um produto B para o mexer. Por norma, estas operações requerem uma agitação e requerem um aquecimento e um arrefecimento. Se pegarmos um reator, por exemplo, vamos testar que o excededor funciona, depois vamos testar que o elemento de aquecimento funciona e que o elemento de arrefecimento também funciona em separado. Depois de percebemos que estes vários componentes funcionam individualmente, temos que os testar como um conjunto na qualificação de performance. Pois nada me diz que se a agitação funcionar e o aquecimento funcionar, que tudo no geral vai funcionar. Ou, por exemplo, pegando no exemplo da autocaravana, se o rádio, o chuveiro e o ar-condicionado estiverem todos ligados, se a gente consegue cumprir o objetivo de ter a viagem na mesma. Por norma, o que se faz na qualificação de performance? Das duas, uma. Ou se efetivamente utiliza o produto que nós estamos a pensar utilizar nesse processo e faz no lote de engenharia, ou utiliza-se um substituto que tenha as mesmas qualidades ou os mesmos atributos
com o nosso produto final. Depois fazemos a qualificação de performance. Aí sim, podemos avançar para a avaliação de processo. A avaliação de processo, nada mais nada menos do que uma prova documentada que o nosso processo consegue operar consistentemente dentro das gamas de trabalho que a gente definiu. E consegue produzir um produto sempre com a qualidade que nós tínhamos definido originalmente. A qualificação de performance e a avaliação de processo estão um bocadinho próximas uma da outra, porque o lote da engenharia quase que também já pode ser um lote de validação, porque o que nós temos de fazer são vários lotes seguidos consecutivos com sucesso. Agora que já percebemos um bocadinho dos conceitos, vamos perceber um bocadinho como é que nós validamos processos. Existem vários guias que nos dão algumas indicações de como é que nós o devemos fazer. A Agência Europeia do Medicamento, o FDA, a Eudralex, todas elas falam sobre várias abordagens. Temos a abordagem tradicional. A abordagem tradicional é a que se baseia na avaliação de lotes consecutivos de produção e só após a validação, a conclusão com sucesso destes lotes de validação é que nós podemos considerar o processo validado e começar o processo comercial. Depois, temos a abordagem de verificação contínua do processo, que é o Continuous Process Verification, também conhecido, da ICPV, que é uma abordagem que se baseia num desenvolvimento de Quality by Design. O que é que nós queremos dizer com Quality by Design? Nós vamos alavancar muito conhecimento que nós temos nas atividades de R&D e de Scale-Up para desenvolver o processo. Mas já vou falar um bocadinho mais detalhe sobre ambas as abordagens um bocadinho mais à frente. Depois temos uma mistura das duas abordagens, ou seja, temos uma abordagem híbrida. Nós podemos utilizar abordagens diferentes em diferentes ciclos de vida de um processo. Podemos, por exemplo, utilizar uma abordagem tradicional para o início do processo e depois a verificação contínua do processo para o resto do ciclo de vida do mesmo. Então, vamos abordar aqui um bocadinho a avaliação tradicional. Então, existem 3 metodologias. Existe primeiro a avaliação prospectiva, que é mais aceita e mais utilizada, que é nós vamos correr lotes de validação e só depois de termos X lotes consecutivos que conseguiram atingir o seu objetivo, é que nós vamos poder dizer que o processo está qualificado e sob controle. E daí vamos verificar anualmente, ou dependendo de uma análise de risco, como é que vamos definir uma periodicidade de verificação e vamos assegurar que o processo continua validado. Depois, temos uma validação concorrente. A validação concorrente é muito específica. O melhor exemplo para este tipo de validação aconteceu agora há pouco tempo e nós queremos todos esquecer, que é a questão do Covid. Ou seja, nós tivemos a necessidade de pôr um produto no mercado com uma alta velocidade e precisamos também de o produzir e de validar o processo de uma forma muito rápida. A validação concorrente basicamente utiliza os lotes comerciais como lotes de validação. Nós estamos já a produzir comercialmente e esses lotes vão ser produzidos uns a seguir aos outros e esses vão validar o processo. Depois temos uma validação retrospectiva, ok? Validação retrospectiva já não é utilizada na indústria. Mas existem certos casos onde nós podemos utilizar este tipo de abordagem. Eu vou dar 2 exemplos. Um deles é, por exemplo, nós temos um processo que se considera validado e vamos imaginar que ao longo de um ano fazemos 10 alterações ao processo. Avaliamos cada alteração individualmente quando a fizemos e concluímos que não tinha impacto no processo e na qualidade do produto. Mas, se calhar, estas 10 alterações que nós fizemos em conjunto podem vir a ter impacto na qualidade do produto. Então, daí, o que podemos fazer é analisar os dados históricos retrospectivamente, analisar os dados históricos e perceber se o processo continua validado ou não. Outro caso em que, eventualmente, também podemos utilizar este tipo de validação será, por exemplo, uma instalação já existente, que não é utilizada para uso farmacêutico, mas que existe uma conversão para o uso farmacêutico. Já existem máquinas, já existem instalações, já existem utilidades, já têm utilização e já têm dados históricos. Sempre que têm dados históricos, nós podemos olhar para esses dados históricos, avaliar a sua consistência e perceber se o processo, podemos considerar o processo validado ou não. Ok? Depois, falando um bocadinho sobre a abordagem de verificação contínua de processo, CPV. CPV é composto por 3 etapas. Primeiro, nós temos um design de processo. Aqui é onde nós vamos alavancar o conhecimento que nós retiramos das atividades de R&D, de investigação e desenvolvimento e de scale-up, e vamos desenhar o processo de fabrico comercial.
Depois, na segunda etapa, vamos qualificar o processo, ou seja, vamos determinar se o processo é capaz de um fabrico comercial consistente, quase como uma validação tradicional. Depois, a verificação contínua do processo vai ser, todos os lotes que nós vamos produzir vão comprovar que o nosso processo está sob controle. Normalmente, na verificação tradicional, ou na abordagem tradicional, nós validamos uma vez e depois fazemos uma revisão do estado de validação. O objetivo do CPV é que todos os lotes que nós produzimos vão somar à base de dados e que comprova que o nosso processo está validado. Pronto, já percebemos quais é que são os conceitos, tanto os conceitos de qualificação como os conceitos de validação. E agora, qual é que é o benefício de nós termos um bom processo de CQV? Primeiro, tem sempre a ver com a qualidade do produto e, consequentemente, a segurança do paciente. Segundo, que é o que toca a maior parte das empresas, é a questão de custo. Ou seja, se nós detectamos um problema, ao detectar um problema, ou queremos fazer uma alteração numa fase de concepção, ou seja, da criação do RS, da qualificação de desenho, o nosso custo é significativamente menor do que quando nós quisermos fazer uma alteração num estágio mais tarde, no IQ, um OK, um PQ, no decorrer de uma validação, ou até num processo comercial. Ou seja, chegamos ao final, reparamos que o equipamento ou o sistema não é capaz de cumprir o seu objetivo, vamos ter que investir para assegurar que ele realmente cumpre o seu objetivo. Isto pode ser sempre resolvido nas fases de concepção, se o fizermos bem. E pronto, eu, na verdade, acabei por não acabar a história da autocaravana. Bem, ela ficou debaixo d'água, fomos inteligentes o suficiente para acionar o seguro, obter o seguro e acionar o mesmo, mas desta vez decidimos fazer as coisas corretamente. Ou seja, começamos por definir exatamente o que nós queríamos, verificamos criticamente a proposta apresentada pelo Gustavo, já não nos engana duas vezes, e verificamos que estava tudo instalado como prometido, que tudo funciona como é suposto, que tudo funciona como é suposto em conjunto, e no final andamos todos os fins de semana de autocaravana para ir validando continuamente o nosso processo de diversão ao fim de semana, vamos assim dizer. E desta vez correu bem, conseguimos aproveitar um bom momento à beira-mar, conseguimos relaxar. Desta vez foi numa ribanceira, porque nós ficamos um bocado traumatizados com a questão da praia, por isso fomos aproveitar o pôr do sol no outro sítio. E pronto, para resumir um bocadito, então tudo o que nós falamos aqui no workshop, lembrem-se que nós devemos sempre começar pelo plano mestre de validação, se este for aplicável, descrever exatamente o que nós vamos fazer e com que objetivo nós o vamos fazer. Temos de avaliar o impacto, o impacto do projeto, ou seja, o que é que cada pedaço de instalação, sala, equipamento e utilidade, que impacto é que eles têm na qualidade do nosso produto. Temos que elaborar os requisitos do utilizador, temos que avaliar os riscos do equipamento ou sistema, qualificar o design, e somente aí é que vamos comprar a máquina, a máquina ou sistema, vamos executar os testes de fornecedor, tanto seja na fábrica dele como na nossa fábrica, vamos qualificar a instalação, a operação, a performance e só depois a validação e vamos validar o processo. Lembrem-se que um bom processo de CQV reduz retrabalho, reduz capital investido, assegura a consistência do processo, potencia a qualidade do produto e aumenta a segurança do paciente. Agora, já demos um bocadinho a volta toda ao nosso workshop, que é esta informação que queremos apresentar, vamos também falar que nós vamos abrir a nossa quinta edição de cursos de conhecimento, qualificação e validação, será 26 e 27 de outubro, estarei presente eu e o meu CEO, o Alto Vidinha. Aqui é um curso um pouco mais completo, onde vamos muito mais ao detalhe de cada um destes pontos, como é que devemos efetivamente elaborar uma URS, como é que devemos abordar as análises de risco, como é que devemos abordar o impacto que cada equipamento, utilidade ou a instalação tem realmente no processo. E tenho uma boa notícia também para vocês, porque quem assistiu ao webinar de hoje pode utilizar um código e ter um desconto de 10% até próxima segunda-feira. Ok? Tem já aqui um link para as inscrições também. Nós vamos partilhar também os dados no final para vocês poderem ter acesso ao workshop e poderem analisar também os dados com mais detalhe. E se tiverem mais questões também podem me contactar. E queria deixar estes últimos 15 minutinhos para responder algumas questões que vocês possam vir a ter. E também tem aqui só um QR Code que eu gostaria só de frisar, que tem a ver com um questionário de satisfação. Eu gostaria de que, se fosse possível, que vocês possam preencher, dizer-nos o que é que gostaram ou não gostaram, eventualmente que tipo de conteúdos vocês gostariam de ver, para nós podermos continuar a elaborar estes workshops e cursos para vocês.
Por isso, pronto, olha, obrigado por terem assistido. Então, nós temos um chat já agora de perguntas e respostas no próprio Teams. Ia pedir, pronto, se quiserem fazer uma pergunta em voz alta, que levantem a mão, tem uma opção no Teams para levantar a mão, e que desbloqueiem o microfone e que perguntem, estejam à vontade. Se tiverem um bocadinho mais. Se quiserem preferirem escrever, temos essa opção também no chat e eu poderei responder alguma questão que eventualmente tenham também. Por isso, Ana Teresa, eu pedi era se pudesse estar manifestadores, depois também se alguém precisar de alguma questão. Sim. Vejo aqui. O André tem uma pergunta, André. Olá, boa noite. Boa João. noite. Antes de mais, boa apresentação, gostei bastante. Obrigado. Eu tinha uma pergunta acerca da parte de qualificação. Imagina que tens um sistema de água purificada. Quais é que são os pontos mais críticos que tu achas que devemos abordar nesse tipo de análise? Neste caso. Bem, a água purificada é um caso um bocadinho à parte. Aliás, existem até fases de. Existe a qualificação base e existe também fases de validação do próprio sistema. Ou seja, como é que tu vais definir os pontos? Depende sempre qual é que é o objetivo de cada ponto de uso. Os locais onde eles estão e que operações é que vão ser, e que operações é que vão ser utilizadas com os mesmos. Se, por exemplo, fizeres limpezas ou se é um ponto de uso que é utilizado para, com água para injetáveis ou algo assim do género, temos de analisar com mais cuidado. Okay? A água purificada é um caso um bocadinho à parte porque nós temos limitações faseadas. Temos fase 1, fase 2, fase 3. Normalmente na fase 1, em termos de testagem, testamos os pontos todos, ou os pontos todos, ou idealmente os pontos todos, não é? Na segunda fase, nós vamos avaliar os resultados, tanto químicos como microbiológicos, da primeira fase. Vamos ver quais dos pontos é que eventualmente tem tendência a sair fora de especificação, ou ver quais são os pontos mais críticos. Na segunda fase, em princípio, só testamos esse de uma forma cíclica, e depois depende um bocado da estratégia. E depois a terceira fase já é a fase de de amostragem contínua de processo que se faz o resto do ano. Por isso depende um bocadinho, depende do contexto e qual é a utilização também da água. Ok, pronto, deu para entender. Obrigado. Estás à vontade para colocar mais questões? Como comum? Estava a dizer para estarem à vontade para colocar mais questões. Eu acho que toda a gente consegue desbloquear o microfone. Tens aqui uma questão no chat, João. Para profissionais de outras áreas, quais é que serão os cursos interessantes para iniciar a carreira na área de CQV? Eu sou um bocado enviesado para responder isso, vou dizer o nosso. Mas cursos de CQV, de análise de risco, de boas práticas de fabrico também, em geral, boas práticas de documentação. Para nós profissionais é sempre importante perceber primeiro o porquê de nós temos estas atividades e o porquê de nós sermos tão exaustivos com este tipo de testagem. Mas, essencialmente, os princípios de sistemas de gestão da qualidade é importante, análise de risco, qualificação, e depois ir percebendo, isso é depois a experiência de terreno, é ir percebendo como é que as máquinas funcionam, porque cada caso é um caso, por isso só a experiência depois é que também forma o profissional. Mas sim, definitivamente essas formações de início. Ok. Pronto, mas tinha também mais questões. Qualquer das Sim. formas, nós vamos partilhar os slides. Eu também tenho aqui os meus contactos, tanto os meus contactos como os contactos da empresa. Se tiverem interesse em perceber mais algum ponto em particular, ou até quiseram fazer questões mais particulares, também podem me enviar para o meu e-mail, que eu tenho todo o gosto em responder-vos e dar-vos um bocadinho mais de contexto e poder ajudar no que puder. Ok, obrigado.
Obrigada. Bem, muito obrigado a todos por poderem participar. Já sabem, se precisarem de alguma coisa, só mandar e-mail. Obrigado Ok, e muitos boa noite. parabéns pela apresentação. Obrigada. Muito obrigada. Nós